Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Márcia Pontes, Superação do Medo de Dirigir. Sabe quem vai estar com a gente hoje, nessa estreia aqui? O advogado Douglas Cordeiro, do canal Douglas Cordeiro, hashtag Costumes e Direitos. Você lembra que eu coloquei aí um vídeo Pergunte ao Advogado? E se você foi uma das pessoas que deixou a sua pergunta para o advogado Douglas Cordeiro nesse vídeo, quem sabe não seja a sua pergunta que ele vai responder na sequência. Para todo mundo que deixou ali a sua pergunta, o Douglas Cordeiro faz questão de responder. Se ficou algum questionamento, alguma dúvida, se alguém ainda quiser fazer perguntas, dúvidas de trânsito, transferência, compra de veículo, tomou multa na PPD, você está na PPD e alguém pegou seu carro, foi lá e fez uma infração de trânsito, tudo isso é assunto para o advogado Douglas Cordeiro, que está com a gente. De antemão, Douglas, quero agradecer muito a sua disponibilidade. Eu sei que você tem uma agenda corrida, não é fácil, do escritório para o fórum, do fórum para o juízo, e porque ele também é juiz leigo, e é uma correria só para atender os clientes. Quero agradecer esse carinho que você tem aqui com o nosso canal. Quero convidar já as pessoas a conhecerem o canal do Douglas aqui no YouTube. Douglas Cordeiro, hashtag Costumes e Direitos. Vá lá, sempre tem um vídeo legal, um vídeo bacana. O Douglas também responde para vocês por lá. Também, se você tiver alguma dúvida, pode utilizar o WhatsApp, pode utilizar o comentário lá do canal do Douglas e também por e-mail. Então, não fica dormindo com a sua dúvida aí, não. De repente é uma coisa que está tirando seu sono, está deixando te ansioso, você não consegue dormir, já não consegue nem atinar mais as coisas, e o Douglas tem a resposta para você. Vem aí a fera, Dr. Douglas, daqui de Blumenau. Olá, Márcia Pontes. É um imenso prazer estar aqui contigo para poder fazer esse pequeno bate-papo aqui referente aos questionamentos que os teus seguidores fizeram no teu canal Márcia Pontes, Esperando Me Dirigir. Um canal que, diga-se, rico de conteúdo e que é muito útil para aquelas pessoas que possuem alguma dificuldade ou mesmo querem melhorar a sua forma de direção no trânsito. A Márcia é uma abnegada da área de trânsito, nunca se cansa de falar, militante aguerrida, uma pessoa que eu me espelho muito na minha própria advocacia, a maneira que ela trabalha, a maneira ética, leal e sempre dedicada, sempre querendo atender a todo mundo que lhe procura, sempre arrumando um tempinho. Parabéns, Márcia, pela tua postura. Então, como ela tinha mesmo falado, a Márcia, eu irei responder algumas perguntas aqui feitas pelos seus seguidores. Eu vou começar com a pergunta feita pelo Remblisson Araújo, que, aliás, o Remblisson fez algumas perguntas. Eu vou começar pela primeira, em que ele fez o seguinte questionamento. Se o governo passa por cima do CTB, a quem devemos recorrer? CTB, no caso, é o Código de Trânsito Brasileiro. Boa pergunta, Remblisson. O governo, a administração pública, ela mais do que ninguém tem que dar os exemplos e cumprir as leis à risca. Eventual desvio de conduta ou falta de atenção às leis vigentes, nós devemos nos socorrer ao Poder Judiciário para sanar aquela irregularidade. Vou passar para a segunda pergunta que ele fez, que é basicamente vinculada à primeira. Ele colocou o seguinte questionamento. Em uma situação em que uma suposta viatura policial esteja com a sirene ligada, apressada para passar, mas sendo que esta viatura esteja sem placa, devemos dar passagem? Pois creio que, como nós, as viaturas possuem identidade e placas. A lei é clara sobre isso, ou o próprio governo passa por cima dela. Então, Remblisson, antes de entrar na questão ali da placa, vou dar um exemplo meu mesmo próprio, como que eu me comporto no trânsito.
independente de ser uma viatura, uma ambulância, um carro oficial, sempre que eu vejo que alguém está muito apressado no trânsito, me pressionando, eu facilito ao máximo para que ele faça essa ultrapassagem. Inclusive, se existir um acostamento, uma possibilidade que eu possa colocar meu carro com segurança à direita, assim eu faço, deixando que aquela pessoa apressada passe. Nesse caso, ele está devendo dizer se nós devemos dar passagem para as viaturas sem placas. A minha sugestão é que você deixe também, né? Não é pelo fato de que o outro está errado que a gente também vai deixar de cumprir com nossas obrigações. A gente não pode usar como justificativa, ele errou, então também não preciso cumprir a lei. Não, vamos cumprir, porque aqueles que desrespeitam, existem as medidas competentes, né? Então, essa questão. Ele continuou ainda o questionamento com a seguinte pergunta: se considera abuso de poder se um agente errar e nós condutores questionar ele aplicar alguma multa? Bom, Hembleson, a questão do abuso de poder. Eventualmente, a gente sabe que todas as pessoas são falíveis, né? Ninguém é perfeito. Acabam cometendo algum deslize, algum erro por alguma situação específica. Vamos falar de uma forma hipotética aqui. Se eventualmente a gente chamar a atenção de um agente que esteja cometendo uma irregularidade e ele simplesmente vir aplicar alguma multa para a gente sem qualquer fundamento, caracteriza assim abuso de poder. Inclusive podendo a pessoa ser responsabilizada, o agente público que se comportar dessa maneira. O que acontece muitas vezes é que se comportar dessa maneira. O que acontece muitas vezes é que um agente, no caso aqui responsável pelo trânsito, for chamada a atenção de alguma pessoa, de algum cidadão, é bem provável que esse agente ele vai se sentir um pouco ofendido, enfim, e ele vai parar o seu veículo e vai fazer um pente fino para querer encontrar alguma irregularidade. E nesse caso, encontrando uma irregularidade no veículo, por exemplo, faróis queimados ou pneu careca que possa causar risco à segurança no trânsito, a multa pode ser aplicada sim. Como eu disse anteriormente, não é o fato de ele estar errado que a gente está anistiado para poder também andar fora da lei. Espero ter respondido a tua pergunta, Hembleson, nesse sentido. Ele continuou ainda, o Hembleson, uma pessoa aguerrida, dá para ver que se interessa muito pelo trânsito. Obrigado pelas perguntas, Hembleson. Ele perguntou: caso nós condutores sofrer algum acidente por vias mal sinalizadas ou buracos na via e danificar nosso veículo, podemos processar os órgãos responsáveis? Pois acredito que pagamos IPVA e multas para esses reparos e sinalização. Ou estou errado? Você está totalmente certo, Hembleson. No caso de a gente ter um veículo danificado por falha estrutural na via, falha na sinalização, se a gente conseguir comprovar que o dano no nosso veículo está vinculado àquela defeito na infraestrutura, buraco na via, sim, o Poder Judiciário vai assegurar esse direito de indenização decorrente do ato ilícito do ente, que pode ser o município, o Estado ou a União, dependendo do caso, se a via for de responsabilidade de um desses três. Se a via for de responsabilidade do município, é o município que é responsável em indenizar o ofendido. Se for o Estado responsável pela via, a pessoa que sofreu aquele prejuízo deverá pleitear o seu pedido de indenização contra o Estado. E se forem vias, rodovias de competência da União, essa indenização deverá ser arcada pela União. Tá? Então, a pergunta perfeitamente boa, muitas pessoas já me fizeram esse tipo de pergunta. O carro caiu num buraco, a via não estava sinalizada, estourou a suspensão do meu carro, tive um custo? Sim, cabe uma indenização. Essa indenização é prevista no Código Civil, né? Porque o ente, dessa maneira, ele acabou cometendo um ato ilícito por omissão, ao permitir que uma via esburacada não fosse devidamente sinalizada ou consertada
para que os veículos que por ali transitam o façam com segurança. Novamente o Henderson continuou. Por que viaturas da PM Civil ou em carros particulares eles colocam sirene? Em todo o Brasil circulam sem as placas, onde que o Código de Trânsito brasileiro não permite? E em qual órgão podemos fazer essas reclamações ou é barca furada? Então, Henderson, de regra, nenhum veículo está autorizado a circular sem as placas de identificação, mesmo sendo carros oficiais. O que existe em alguns casos é uma identificação especial, como por exemplo, o carro do presidente da República, ele vai possuir uma placa verde e amarela. É um caso. Mas as viaturas, ambulâncias, elas devem estar devidamente identificadas com a placa de sinalização de fundo branco e os caracteres em preto. Inclusive, esses veículos, eles também devem vir identificados nas portas com o emblema do ente, autarquia que eles estão vinculados, né? Se for um carro do município, deverá ter nas portas laterais o emblema do município ali identificando, além das placas de identificação. Já vi alguns casos na TV em que ambulâncias circulavam com licenciamento vencido ou mesmo sem placas, e nesses casos houve a remoção, né? Aqui em Santa Catarina, a experiência que eu tenho é... Sinceramente, eu nunca vi aqui no meu estado, aqui de Santa Catarina, uma viatura ou uma ambulância circulando sem placa de identificação. Mas se eles estiverem fazendo o trânsito de um veículo sem a placa de identificação, um veículo oficial, da mesma maneira ele pode ser removido e o órgão responsável pela fiscalização e autuação, nesse caso, é o Detran. É o Detran que deve ser comunicado dessa irregularidade, Henderson. Vamos continuar aqui. Aqui espero ter respondido todas as perguntas do Henderson. Muito obrigado pelas suas perguntas, tá, Henderson? Tem a pergunta da Gisélia Rodrigues. Estou com a PPD. Se for comprar um carro, posso deixar no nome meu marido, que não é habilitado? Então, Gisélia, a questão da aquisição de veículos por pessoas que não são habilitadas. Não existe nenhuma proibição de que uma pessoa que não possua habilitação faça aquisição de um veículo, né? Então, se o seu esposo comprou um veículo, mesmo não tendo habilitação, não tem nenhum problema, né? Até porque existem pessoas com deficiências físicas que não possuem condições de dirigir veículos automotores mesmo com adaptação, né? Nesses casos em que pessoas com... Vou aproveitar e dar um gancho aqui. As pessoas com deficiência física comprovada, elas podem adquirir um carro com a isenção do pagamento de IPI e de ICMS, o que pode acarretar até de 20% a 30% de barateamento no custo do veículo decorrente da isenção desses impostos. E nesse caso, a pessoa vai adquirir um veículo, não pode dirigir, é um terceiro, obviamente, que vai dirigir por ela. Então, não tem problema. Uma pessoa que não possui habilitação pode sim ter um veículo automotor em seu nome. Tá? Obrigado, Gisélia, pela pergunta. Vou continuar agora. A Rosa Soares, ela fez o seguinte questionamento. Tive 3 multas com a carteira provisória que somaram 16 pontos. Contudo, o recurso ainda está em julgamento em segunda instância na Superintendência de Trânsito Municipal. E já estou há 1 ano com a carteira definitiva. Existe alguma chance de eu perder a carteira definitiva caso haja um deferimento até a última instância do Detran? Então, Rosa, a resposta é que sim, sabe? O que acontece nesse caso é que enquanto não tiver esgotado as vias administrativas ali, da ampla defesa e do contraditório, a penalidade não pode ser aplicada. Mas posteriormente, se for comprovado e as penalidades da pontuação se concretizarem, infelizmente a renovação da carteira permanente ela pode ser bloqueada se estiver em via de renovar, ou o habilitado pode ser notificado para devolver a sua carteira. Mas é bom ficar também atenta, porque esses recursos eles têm uns prazos para ser julgado. Por exemplo, se um recurso, uma defesa, enfim, ficar durante um período de 3 anos parado sem qualquer movimentação,
de ofício, a administração pública deve decretar a prescrição intercorrente nesse caso. Então, de outra forma, a administração tem até 5 anos para aplicar uma penalidade. Superando esses prazos, os processos administrativos eles são extintos sem aquela apreciação do mérito. Por isso é sempre importante a gente fazer recurso, principalmente quando a gente não reconhece a penalidade que nos foi aplicada. Eu espero ter respondido a tua pergunta também, tá, Rosa? Vamos passar para a pergunta da Edilma Carvalho. Eu perdi minha provisória por conta de multas graves que um conhecido levou ao utilizar meu carro. Como ainda estava no endereço do antigo dono, nenhuma notificação chegou para mim. Só fui para mim dar conta que havia perdido minha provisória porque fez 1 ano e não chegou. Fui ao Detran e estava cancelada. O que gostaria de saber é se havia alguma coisa que eu poderia ter feito? Obrigado. Eu estou lendo exatamente como as pessoas fizeram as suas perguntas ali nos comentários do vídeo que a Márcia postou, tá, pessoal? Então, a questão, quando a gente adquire um veículo, que a gente vai fazer a transferência, imediatamente a gente informa o nosso endereço, né? Aqui eu estou com, assim, nesse caso, teria que ver o procedimento ali de perda da provisória, da pontuação, porque cada caso é um caso, deve ser olhado detalhadamente, né? Porque essas questões aqui não são básicas quanto, quanto que é 2 mais 2 é igual a 4. Aqui elas podem ter várias respostas, depende de cada caso concreto, sabe? Quando você foi dar essa renovação, foi fazer a sua renovação da carteira e foi pegar a permanente, não foi permitida, estava cancelada a provisória, você deveria ter feito o questionamento e ter pegado o extrato da pontuação para ver e procurar um profissional habilitado, um advogado, uma pessoa que entende da área de trânsito, para ver o que poderia ser feito, Edilma. Infelizmente eu não posso te dar uma resposta muito maior nesse caso, porque teria que ter olhado com minúcias o caso concreto, inclusive para ver se não existiu algum equívoco, algum erro da administração nesse caso, tá? Obrigado pela tua pergunta. A Aliette Cabage, ela fez a seguinte indagação. Meu esposo levou 2 multas, uma gravíssima e outra grave, no mesmo dia que recebi o resultado do meu teste de direção. A notificação de atuação ainda não chegou no nosso endereço, mas fui ao Detran fazer a defesa. Estou com muito medo de perder a minha definitiva, porque o carro na ocasião estava em meu nome, e já vi no site do Detran que foi indeferido. O que faço agora? Então, Aliette, aquela defesa de autuação é a primeira defesa que foi feita ainda. Dessa defesa ainda cabe recurso para a Jari, né? Quando você receber a notificação para efetuar o pagamento da multa, ali já vai estar expresso também o prazo para apresentar o recurso para a Jari. Então, fica tranquila e ainda cabe recurso dessas multas, inclusive pelo fato de que não foi a senhora que cometeu essas multas, né? E se mesmo assim a administração pública não assegurar o direito da senhora, pode ter certeza que o Poder Judiciário vai lhe assegurar esse direito. Tá? Um forte abraço. Vamos lá para a pergunta do Michel Santos. Michel fez o seguinte questionamento. Tirei minha CNH em agosto do ano passado e em abril meu pai tomou uma multa por estar com meu carro com IPVA atrasado. Todos que eu conversei na época disseram que não tinha problema, pois eu não tinha carteira ainda. Porém, consultei e lá está constando 7 pontos em infrações e eu estou muito nervoso de perder minha carteira por isso. Data da infração, 17 de abril de 2018 e data que passei na prova prática, 20 de agosto de 2018. Desde então, sempre ando corretamente. Corro o risco de perder minha PPD? Então, Michel, como você falou ali que o IPVA estava atrasado e não foi possível fazer o licenciamento com isso, né? O Código de Trânsito Brasileiro ele prevê que o veículo que não está licenciado, a multa é considerada gravíssima. E por isso, os 7 pontos na sua carteira, né?
O que acontece? Nesse caso, você sequer estava habilitado à época, né, da infração que foi cometida pelo seu pai. Você vai ter que apresentar uma defesa nesse caso aqui, se eles se negarem a que você pegue a carteira permanente, né? Então, fica atento nesse caso. Eventualmente, se eles quiserem te cercear o direito de pegar permanente, você deve, como eu tenho dito anteriormente, socorrer ao Poder Judiciário. Mas sempre que os recursos ou as próprias defesas são feitos com consistência, a própria administração pública acaba aceitando quando está claro ali que não foi a pessoa que está sendo penalizada com a pontuação que cometeu aquela infração. Espero ter te ajudado um pouco com isso, Michel. Vamos com a pergunta da Jerusa Barros. A Jerusa fez a seguinte pergunta: Dr. Douglas, comprei um carro só que de outro estado. O carro já foi feito a transferência para o nome do meu esposo. Quantos dias o Detran tem para a mudança de estado? Também veio com multa. Quem tem o dever de pagar? A loja que vendeu com essa multa? Ou meu esposo, já que agora o carro já está no nome dele? Então, Jerusa, obrigado pela tua pergunta. Um carro vindo de outro estado. Quando a gente traz para o estado em que a gente mora, a gente leva o veículo para fazer uma vistoria, comprovante de residência e com o CRV, que é o Certificado de Registro de Veículo, também conhecido como DUT, que é o Documento Único de Transferência. Você deve ir até o Detran com o veículo, comprovante de residência e com o DUT, o CRV devidamente com as firmas reconhecidas, tanto do vendedor como do comprador. Quando é feita a vistoria, naquele momento já o Detran já lhe dá a data que você irá poder pegar o seu documento definitivo. Assim, no Código de Trânsito Brasileiro não existe um prazo específico, mas no momento que se dá a entrada na transferência, a pessoa já é informada da data que ela vai receber o documento com o veículo já licenciado no seu estado, no estado em que a pessoa está morando, né? E geralmente a regra que eu tenho visto aqui não passa de 30 dias, né? Enfim, qualquer situação, seja renovação de CNH, solicitação do novo CRV, nesses casos também acredito que o bom senso deve sempre predominar, mas é importante, na hora que você for fazer já o licenciamento, fazer a vistoria do veículo, você já perguntar ali para o agente público quando que você vai poder pegar a documentação com o veículo devidamente transferido para o seu estado. Vamos para a pergunta da Ana Andrade. Ela veio com uma dúvida. Onde estacionei na vaga de estacionamento de rua e meu carro ficou meio com a traseira tortinha, mas ficou todo dentro da vaga com a roda passando bem das faixas brancas como lateral e traseira. Ainda sim, isso é cabível de multa pelo órgão responsável da cidade? Então, Ana Andrade, a questão é a seguinte: quando nós estacionamos o veículo, a distância entre o meio-fio e o veículo ela deve ser no máximo 49 centímetros, ela tem que ser inferior a 50 centímetros a distância. Se eventualmente ele ficou um pouco torto, mas ele não ultrapassou essa distância de 50 centímetros de lateral, por exemplo, na frente ficou 15 centímetros e atrás ficou 30 centímetros de distância, vai no bom senso da autoridade também, sabe? Se você for multada nesse caso, é uma situação que pode ser questionada, inclusive na justiça, com grandes chances de êxito de que esse auto de infração seja derrubado, tá? A outra pergunta que ela fez foi a segunda dúvida. Nas vias de 3 pistas que a velocidade máxima é 60 km por hora, se não tiver radar, a turma anda a 80 km 90. Eu ando a 40 no meu máximo a 50. A faixa da direita é a linha exclusiva do ônibus, então me obrigo a andar na faixa do meio. Posso levar multa por causa disso? Eu estou na PPD até agosto. Não, Ana, você está completamente correta na sua direção defensiva. Isso porque o artigo 62 do Código de Trânsito Brasileiro, inclusive eu até vou ler para vocês aqui,
Deixa eu achar o artigo 62. O que o artigo 62 fala? Que a velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via. Então, a senhora comentou ali que naquela via a velocidade máxima é de 60 km por hora. Então, de regra, a senhora poderia andar até 30 km por hora. Se estiver andando a 40 km por hora na via, a senhora está dentro da lei e não pode ser multada por isso. Já os apressadinhos que estão andando a 80, 90, onde a velocidade máxima é 60 km por hora, esses sim é que são os infratores que deverão ser penalizados, caso sejam flagrados pelas autoridades de trânsito. Daí tem a última pergunta aqui, que é da Aline Silva. Me ajuda, se você puder, Márcia, me ajuda a tirar essa dúvida. Se tomo 2 multas pela luz de freio e luz de placa, estou na PPD, será que tenho chance de reverter? Ah, detalhe, estava de dia. Então, Aline, a luz de freio, né, ela é essencial, independente de ser durante o dia ou durante a noite, né? Nesse caso, é bom se atentar com cuidado, né? Porque transitar sem que todas as sinalizações estejam devidamente em dia, os pisca-alertas, farol, lucidade, luz de freio, é passível de multa sim. Será que tem chance de reverter? Assim, como eu disse anteriormente, cada caso tem que ser olhado isoladamente, cada caso concreto é uma coisa, sabe? Assim, para poder responder melhor, eu teria que entrar com uma situação um pouquinho mais aprofundada, fazer alguns questionamentos para ver o que seria possível nesse caso, tá? A gente continua à disposição para esclarecer. Se você quiser fazer a repergunta, pode mandar, que a gente está aqui para te ajudar. E então vou passar para Márcia Pontes, para minha grande amiga, dizendo que foi um grande prazer aqui poder participar do canal. Faz pouco tempo que eu estou ingressando na mídia digital, eu queria até pedir desculpas se eu estou um pouco travado aqui na minha apresentação. Comecei a postar alguns vídeos faz poucos dias e daí foi aí que a Márcia, conversando com ela, disse: vamos fazer um bate-papo ali no meu canal, Douglas? Eu disse: Márcia, vai ser com o maior prazer. Se eu puder contribuir por um trânsito melhor, para ajudar as pessoas, pode contar comigo. Porque o trânsito é um lugar que, enfim, todo mundo passa, não tem como evitar, tanto pedestres, ciclistas, motociclistas, enfim, os veículos, automotores, enfim, todos aqueles que transitam pelo trânsito devem ter um bom senso sempre, né, pessoal, independente das regras de lei, né? A gente sempre deve dar preferência para pedestres quando já estiver fazendo a travessia na faixa, respeitar os ciclistas que estiverem transitando pela via de rolamento, pelo bordo da pista, naqueles casos em que não tiver acostamento, ciclofaixa ou ciclovia. Da mesma maneira, os ciclistas têm que respeitar os passeios dos pedestres, respeitar também os outros ciclistas, bem como os veículos automotores. Todo mundo se respeitando, dirigindo com prudência, com atenção, respeitando os limites de velocidade, fica bem mais gostoso de fluir, onde as pessoas conseguem cruzar de rua, entrar em uma via lateral, enfim, quando todo mundo respeita as regras, aquela distância de segurança, velocidade, o trânsito flui muito melhor e as chances de tragédias elas diminuem drasticamente. Mesmo que ocorra algum sinistro, algum acidente, geralmente quando a pessoa anda devagar, anda atenta, são prejuízos de pequena monta e que raramente acabam trazendo danos físicos para as pessoas. Então, quero deixar um forte abraço para todos e novamente dizer que fiquei imensamente grato dessa oportunidade e espero encontrar vocês em uma outra oportunidade. Também, se quiserem se inscrever no meu canal, fiquem à vontade, que é Douglas Cordeiro.
hashtag Costumes e Direitos. É o nome do meu canal, eu coloquei isso porque existem vários Douglas Cordeiro aqui no Brasil, com canal no YouTube, então o nome do meu canal é Douglas Cordeiro, hashtag Costumes e Direitos. Um forte abraço. Douglas Cordeiro, mais uma vez, quero agradecer o carinho, a prestimosidade, a forma muito rápida como você, com todos os seus afazeres, conseguiu responder as dúvidas do pessoal aqui no canal. Tá aí os contatos do Douglas Cordeiro, tá aí o e-mail dele, tá aí o WhatsApp e tá aí o nome do canal. Tem dúvida? Pergunte ao especialista, pergunte ao advogado. Quero agradecer, Douglas, a parceria não só com o nosso canal, mas também a parceria por um trânsito seguro. Você é um dos profissionais mais combativos, mais aguerridos, um profissional de extrema confiança, um ser humano muito especial. E eu agradeço muito a Deus pela tua vida. Você é um grande amigo. Te mando um abraço fraterno para você, para sua família. Que Deus abençoe. Muito obrigada por ser quem você é e fazer o que você faz. Com certeza está cheio de cliente feliz aí. Até a próxima, Douglas Cordeiro. Até a próxima, pessoal. Tem dúvida? Pergunte ao advogado. Ele responde para você. Porque aqui no nosso canal, você já sabe, nós trazemos diferentes profissionais de diferentes áreas, para que possa tirar todas as suas dúvidas relacionadas ao trânsito, à superação do medo de dirigir e por aí vai. Tem a ver com trânsito? Tem a ver com o nosso canal, porque a nossa praia aqui é a segurança no trânsito. Um grande abraço a todos vocês, continuem com a gente, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade, ative a campainha, a sinetinha lá para você receber notificações a cada vez que eu postar um vídeo novo e deixe o seu like no vídeo, para eu saber se você está gostando dos vídeos que eu estou produzindo aqui no canal. Não adianta produzir vídeo e você não se agradar do conteúdo. Afinal, esse é um canal feito para você. Você é que manda nesse canal aí. Deixa a sua sugestão e a gente acata sim, com certeza. Aproveitem a Semana da Ladeira, continue com a gente e até o próximo vídeo.